Existe um ponto silencioso onde a força deixa de sustentar e começa a machucar. Este vídeo foi preparado para esse ponto. Aqui, você não vai ouvir sobre esforço, resistência ou sobre continuar a qualquer custo. O que será revelado é o segredo espiritual que se manifesta quando a tentativa de ser forte sozinho chega ao limite. Não é um segredo emocional. É um princípio profundo que ativa o agir de Deus de forma imediata. Ao longo deste conteúdo, você vai reconhecer o ciclo invisível de quem sempre segura tudo, mesmo cansado. Vai entender por que insistir em força pode estar bloqueando o socorro que você tanto pede. Vai descobrir o momento exato em que Deus não espera mais resistência, mas entrega. E vai compreender por que o agir divino começa no interior, antes de qualquer mudança visível. Este vídeo não é sobre desistir da vida. É sobre parar de lutar no lugar errado. Há uma diferença clara entre abandonar o caminho e soltar o controle. Quando essa diferença é entendida, algo se alinha. O peso começa a sair do centro. O coração muda de postura. E é nesse ponto que Deus age, não depois, não mais tarde, agora. Permanecer até o fim não é detalhe. O segredo não se revela no início, mas no processo. Muitos escutam apenas a superfície e continuam exaustos. Poucos atravessam até o ponto de virada. Este conteúdo foi construído para conduzir você até esse lugar interior, onde a força humana para e a sustentação divina começa. Se você está cansado de ser forte sozinho, este vídeo não apareceu por acaso. Há momentos em que Deus não pede mais que você aguente. Ele pede que você solte. E quando você solta, Ele age. É isso que será revelado aqui, passo a passo, com clareza e profundidade, diante de Jesus. Existe um ciclo silencioso que aprisiona quem passa a vida inteira sendo forte. Ele não começa com fraqueza, começa com responsabilidade. Começa quando alguém percebe que, se não fizer, ninguém faz. Se não sustentar, tudo desmorona. Se não aguentar, algo se perde. Aos poucos, essa postura deixa de ser uma escolha pontual e se transforma em identidade. A pessoa já não apenas segura tudo, ela se define por isso. Esse ciclo é invisível, porque por fora, tudo continua funcionando. As tarefas são cumpridas, as decisões são tomadas, os compromissos seguem de pé. O problema é que, por dentro, o custo cresce. A força deixa de ser virtude e passa a ser prisão. A pessoa não sabe mais como parar, não porque não queira, mas porque não se permite. Parar parece perigoso demais. O ciclo se alimenta de uma crença silenciosa. A crença de que pedir ajuda é falhar. A crença de que descansar é irresponsável. A crença de que Deus espera desempenho constante. Essas ideias não costumam ser ditas em voz alta, mas governam decisões diárias. O coração aprende a suportar mais do que deveria, não por fé, mas por medo de soltar. Com o tempo, o corpo até acompanha, mas o interior começa a cobrar. A mente fica sobrecarregada, o coração perde leveza, a espiritualidade se torna pesada. A oração vira obrigação, a fé vira esforço. A pessoa continua firme por fora, mas por dentro já não encontra descanso. O ciclo se repete porque ninguém vê. E quando ninguém vê, parece que não existe. Outro elemento desse ciclo é a normalização do cansaço. A exaustão deixa de ser sinal de alerta e passa a ser estado permanente. A pessoa acorda cansada, vive cansada e dorme cansada. Ainda assim, continua. Não por coragem, mas por hábito. O problema não é o cansaço em si, é o silêncio diante dele. Esse ciclo também cria isolamento. Quem sempre segura tudo raramente se sente autorizado a ser cuidado. Há uma dificuldade real em receber. Receber ajuda gera desconforto. Receber cuidado parece dívida. Receber descanso parece luxo. Assim, a pessoa continua doando forças que já não tem, esperando que em algum momento isso seja reconhecido ou recompensado. Muitas vezes não é. Espiritualmente, esse ciclo se torna ainda mais perigoso porque pode ser confundido com fidelidade.
A pessoa acredita que continuar firme mesmo exausta agrada a Deus. Mas Deus não se agrada de corações esmagados pela autoexigência. Ele não espera que alguém se destrua para provar fé. Quando a força humana vira substituta da confiança, algo se desorganiza. Há um ponto em que o ciclo começa a cobrar seu preço. A alegria some. A esperança fica frágil. A fé perde frescor. A pessoa não deixa de acreditar, mas acredita cansada. E acreditar cansado é diferente de confiar. A confiança descansa. A crença cansada apenas insiste. Reconhecer esse ciclo é o primeiro passo para interrompê-lo. Enquanto ele permanece invisível, ele governa. Quando ele é nomeado, perde poder. Nomear não é acusar a si mesmo, é trazer luz. E onde há luz, há possibilidade de mudança. Esse ciclo não se quebra com mais força. Ele se quebra com consciência, com a percepção de que nem tudo precisa ser sustentado por você, com a aceitação de que continuar forte o tempo todo pode estar impedindo algo maior de acontecer. Muitas vezes, Deus não age porque o coração não solta, não por rebeldia, mas por hábito. Romper esse ciclo não significa abandonar responsabilidades, significa reposicioná-las. Algumas coisas precisam continuar sendo feitas. Outras precisam ser entregues. Enquanto tudo permanece misturado, o cansaço cresce. Quando a distinção começa, o alívio aparece. Este reconhecimento prepara o terreno para algo decisivo. Depois de enxergar o ciclo invisível de quem sempre segura tudo, surge uma pergunta essencial. Até quando insistir em resistência é fé? E a partir de quando passa a ser obstáculo? Existe um momento em que Deus não pede mais que você aguente. Ele pede que você pare de resistir. É isso que será revelado a seguir. Há um instante delicado na caminhada espiritual em que resistir deixa de ser virtude. Até esse ponto, a resistência teve sentido. Sustentou decisões difíceis, atravessou perdas, manteve compromissos. Mas chega um momento em que continuar resistindo não protege mais, apenas prolonga o desgaste. É nesse ponto que Deus não pede força adicional. Ele pede outra coisa. Muitos confundem fé com resistência contínua. Acreditam que Deus espera constância de desempenho, que perseverar é nunca parar, que confiar é suportar tudo sem questionar. Essa leitura cria um coração endurecido, não por maldade, mas por confusão. A resistência, quando se estende além do tempo, começa a bloquear o cuidado. Deus não se manifesta apenas quando alguém aguenta mais um pouco. Em muitos casos, ele se manifesta quando a pessoa para de insistir. Não porque desistiu da fé, mas porque decidiu confiar de outra forma. Resistir exige controle. Confiar exige entrega. Quando a resistência ocupa o lugar da confiança, o agir de Deus fica abafado. Existe um sinal claro de que esse momento chegou. É quando o esforço espiritual começa a produzir culpa em vez de paz. A oração se torna pesada. A leitura se torna cobrança. A vida espiritual perde frescor. A pessoa não deixa de crer, mas crê cansada. Nesse estágio, insistir em resistência não fortalece a fé, enfraquece o coração. Deus não pede que alguém continue além do limite para provar fidelidade. Ele conhece o ponto exato em que a força humana se esgota. Quando o coração chega ali, o pedido muda. Já não é mais para suportar, é para soltar. Soltar o controle. Soltar a cobrança. Soltar a ideia de que tudo depende de você. Há uma falsa espiritualidade que glorifica o cansaço. Como se estar exausto fosse sinal de compromisso. Como se descansar fosse sinal de frouxidão. Essa lógica não vem de Deus. O descanso não é prêmio para quem termina tudo. É provisão para quem precisa continuar vivo por dentro. Quando Deus não pede mais resistência, Ele não está retirando responsabilidades. Ele está redefinindo o modo de carregá-las. A pessoa continua no caminho, mas com outra postura. Em vez de empurrar, aprende a confiar. Em vez de vigiar tudo, aprende a entregar. Essa mudança não acontece sem conflito interior, porque soltar é mais difícil do que resistir.
Soltar exige fé mais profunda. Resistir ainda mantém a sensação de controle. Soltar reconhece que o controle nunca foi real. Esse reconhecimento pode gerar medo no início. O medo de que tudo desande, o medo de falhar, o medo de decepcionar. É justamente aí que a confiança começa a se formar de verdade. Há um ponto em que Deus respeita tanto a força humana que espera ela parar de agir sozinha. Enquanto alguém insiste em sustentar tudo, ele permite. Não por ausência, mas por respeito à escolha. Quando a pessoa solta, ele age. Não como punição pela resistência, mas como resposta à entrega. Esse momento não costuma vir com grandes sinais. Ele se revela no cansaço persistente, na falta de descanso real, na sensação de estar carregando algo que não alivia nunca. Esses sinais não pedem mais força, pedem escuta. Pedem sensibilidade para perceber que o modo de caminhar precisa mudar. Quando a resistência é colocada no lugar certo, algo se alinha. A fé deixa de ser esforço contínuo e passa a ser relacionamento. A oração deixa de ser obrigação e volta a ser refúgio. A vida espiritual recupera espaço para o silêncio, para a pausa e para o cuidado. Esse ajuste não acontece de uma vez. É um processo. Mas ele começa quando o coração entende que Deus não espera mais resistência cega. Ele espera confiança consciente. Essa confiança abre espaço para um segredo espiritual que poucos acessam. Um segredo que interrompe o ciclo da exaustão, não pela força, mas pela entrega. Existe um segredo espiritual que não é ensinado de forma direta, porque ele não combina com a lógica da força constante. Esse segredo não aparece em discursos sobre resistência, nem em mensagens que exaltam desempenho. Ele se revela quando o coração percebe que continuar forte sozinho já não produz vida. O segredo não está em fazer mais, está em mudar o lugar de onde se vive. Esse segredo começa com uma decisão interior simples e profunda: parar de sustentar a própria identidade na força. Muitas pessoas não se cansam apenas do que fazem. Elas se cansam de quem precisam ser para continuar fazendo. A identidade do forte, do responsável, do que não falha, do que sempre aguenta, se torna pesada demais. Enquanto essa identidade governa, a exaustão se mantém. O segredo espiritual é este: Deus não age quando a força humana se aperfeiçoa. Ele age quando a dependência se torna verdadeira. Não dependência teatral, mas dependência real. Aquela que reconhece limites sem tentar disfarçar. Aquela que admite que continuar sozinho não é virtude, é isolamento. Quando essa admissão acontece, algo se abre. Muitos acreditam que entregar é desistir. Por isso resistem tanto. Mas entregar não é abandonar o caminho, é mudar o eixo. Em vez de caminhar sustentado pela própria força, o coração passa a caminhar sustentado pela confiança. Essa mudança é sutil, mas profunda. Ela não altera imediatamente as circunstâncias, mas altera completamente o peso com que elas são carregadas. O segredo não é emocional. Não depende de sentir algo especial. Ele é espiritual. Ele acontece quando o coração deixa de negociar com Deus a partir do desempenho e passa a se apresentar com verdade. Deus não responde a performances, ele responde à entrega. Enquanto a força humana tenta manter tudo de pé, o agir divino aguarda espaço. Esse segredo também interrompe a exaustão, porque ele rompe a ilusão de controle. Grande parte do cansaço vem da tentativa de controlar resultados, reações, tempos e processos. Quando o coração solta o controle, não por desleixo, mas por confiança, a tensão diminui. A mente desacelera. O corpo responde. O interior começa a respirar melhor. Há um descanso que só aparece depois desse segredo ser ativado. Não é o descanso de quem resolve tudo, é o descanso de quem confia mesmo sem resolver. Esse descanso não depende de silêncio externo, depende de alinhamento interno. Ele começa quando o coração entende que não precisa mais provar nada para Deus. Esse segredo também revela algo importante.
Deus não se aproxima mais quando você aguenta mais. Ele se aproxima quando você se permite ser cuidado. A proximidade divina não é conquistada por esforço, é acolhida por abertura. Quando a pessoa para de ser forte sozinha, ela não perde valor. Ela recupera a humanidade. A exaustão espiritual persiste quando o coração acredita que precisa merecer o cuidado. O segredo interrompe essa lógica. Ele afirma que o cuidado precede o mérito, que a sustentação vem antes da performance, que a graça não é resposta ao esforço, é base para o caminho. Esse segredo não costuma ser celebrado, ele é vivido em silêncio. Muitas vezes ninguém percebe quando alguém decide soltar. Por fora, a vida continua parecida. Por dentro, algo mudou profundamente. A pessoa já não carrega tudo com os próprios ombros. Ela aprendeu a confiar de outro lugar. Quando esse segredo é ativado, o agir de Deus começa de forma discreta. Não como espetáculo, mas como reorganização interior. Pensamentos se alinham, prioridades se ajustam, reações mudam. O coração encontra espaço para descansar mesmo em meio às exigências. Esse agir não faz barulho, mas transforma. Esse segredo também prepara o coração para reconhecer algo essencial. O agir de Deus não começa no exterior, ele começa no interior. Antes de mudar situações, Deus muda o modo como elas são vividas. Antes de aliviar o caminho, ele fortalece o caminhar. É esse agir interior que sustenta o que vem depois. Ao compreender esse segredo, algo se torna claro. A exaustão não se vence com mais força. Ela se interrompe com entrega consciente. Essa entrega abre espaço para um agir que não depende do seu esforço contínuo. Um agir que começa onde a força termina. É isso que será aprofundado a seguir, quando olharmos para como Deus começa a agir no interior, mesmo quando nada ainda mudou por fora, diante de Jesus. Quando a força deixa de ser o eixo e a entrega ocupa o centro, o agir de Deus não começa como muitos esperam. Ele não surge primeiro mudando cenários, resolvendo conflitos ou removendo desafios. Ele começa no interior. Esse início silencioso é muitas vezes ignorado por quem espera sinais externos imediatos. No entanto, é nesse agir interno que a exaustão começa de fato a perder domínio. O agir interior de Deus se manifesta como reorganização. O coração que antes vivia em estado de alerta constante começa a desacelerar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o peso deixou de ser carregado sozinho. A mente encontra mais clareza. Pensamentos deixam de girar em círculos. O corpo responde com menos tensão. Pequenas mudanças internas sinalizam que algo já está em movimento. Esse agir não faz barulho. Ele não chama a atenção. Por isso muitos o confundem com ausência. Mas ausência gera vazio. O agir interior gera estabilidade. Mesmo quando as circunstâncias continuam exigentes, há uma diferença clara na forma de atravessá-las. A pessoa reage menos por impulso e mais por discernimento. O coração já não se sente tão pressionado a provar força. Uma das primeiras evidências desse agir é a mudança de postura diante do tempo. Antes, tudo parecia urgente. Cada atraso gerava ansiedade. Cada espera era vivida como ameaça. Quando Deus começa a agir por dentro, o tempo deixa de ser inimigo. A pessoa aprende a esperar sem se corroer. Não porque se conformou, mas porque confia que o processo não está fora de controle. Outro sinal desse agir interior é o retorno do silêncio saudável. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio que acolhe. O coração já não precisa preencher cada espaço com preocupação. Há pausas internas onde antes só havia cobrança. Essas pausas permitem respirar melhor, pensar com mais clareza e escolher com mais consciência. O agir de Deus no interior também toca a identidade. A pessoa deixa de se definir apenas pelo quanto aguenta. A identidade do forte começa a dar lugar à identidade do confiado. Isso não diminui o valor, amplia. O coração aprende que não precisa ser sustentáculo de tudo para ter significado. Ele passa a se reconhecer como alguém sustentado.
Esse movimento interno altera a relação com a espiritualidade. A oração deixa de ser esforço e volta a ser refúgio. A fé deixa de ser cobrança e se torna descanso. O coração se aproxima de Deus não para pedir forças extras, mas para permanecer. Essa permanência gera constância, algo que a força sozinha nunca conseguiu produzir. O agir interior também ajusta prioridades. O que antes parecia essencial, perde urgência. O que realmente importa, ganha espaço. A pessoa começa a dizer não sem culpa, e sim com mais verdade. Esse ajuste não vem de regras, vem de discernimento. Quando o interior está alinhado, as escolhas se tornam mais simples. É importante compreender que esse agir não elimina desafios de imediato. Ele muda o modo de enfrentá-los. A pessoa não se torna indiferente às dificuldades, mas deixa de ser dominada por elas. Há uma diferença clara entre enfrentar algo com tensão constante e atravessar com serenidade sustentada. Essa serenidade é fruto do agir interior. Muitos abandonam o processo nesse ponto porque esperavam mudanças externas rápidas. Ao não verem isso, concluem que nada aconteceu. Esse é um erro comum. O agir de Deus costuma começar onde ninguém vê, inclusive a própria pessoa. Só depois de algum tempo é possível perceber o quanto o interior foi reorganizado. Esse agir silencioso prepara o terreno para mudanças mais visíveis. Sem essa base, qualquer alteração externa seria insustentável. Deus não constrói sobre estruturas exaustas. Ele restaura primeiro o interior para que o exterior possa ser atravessado com mais equilíbrio. Quando o agir interior se estabelece, algo se torna possível. A pessoa começa a caminhar sem a necessidade constante de ser forte sozinha. Surge uma nova forma de viver, uma forma onde a dependência correta não gera medo, mas liberdade. É sobre essa transformação prática, sobre o que acontece quando alguém para de ser forte sozinho. Quando alguém para de ser forte sozinho, não acontece um colapso, acontece uma reorganização. O medo de que tudo desmorone é compreensível, porque durante muito tempo a força pessoal foi o pilar. Mas quando esse pilar cede lugar à confiança, o que surge não é vazio. Surge sustentação. A diferença está em quem sustenta. A primeira mudança é interna e prática. O coração deixa de acordar em modo de defesa. Antes, o dia começava com a sensação de que algo precisava ser resolvido imediatamente. Agora, começa com a consciência de que nem tudo depende de você. Essa consciência não gera passividade, gera lucidez. A pessoa continua agindo, mas não mais a partir do desespero. Outra mudança clara é a relação com o erro. Quem vive sendo forte sozinho costuma carregar uma rigidez interna. Errar é vivido como ameaça. Falhar parece imperdoável. Quando a força deixa de ser solitária, o erro perde o poder de definir identidade. Ele passa a ser parte do processo, não sentença. Isso alivia profundamente a mente e devolve espaço para aprender sem se punir. O ritmo também muda. Não necessariamente o volume de tarefas, mas a forma como elas são enfrentadas. Há menos pressa emocional, menos urgência fabricada. A pessoa aprende a distinguir o que é realmente necessário do que é apenas pressão acumulada. Essa distinção não vem de listas, vem de discernimento interior. Quando alguém para de ser forte sozinho, a relação com as pessoas também se ajusta. Surge mais clareza para pedir ajuda quando necessário e mais liberdade para dizer não quando algo ultrapassa limites. Isso não afasta, aproxima. Relações se tornam mais honestas porque deixam de ser baseadas em desempenho. A pessoa não se oferece mais como solução para tudo. Há também uma mudança profunda na espiritualidade. A fé deixa de ser sustentada pelo esforço constante e passa a ser alimentada pela permanência. O coração aprende a estar com Deus sem precisar provar nada. A oração deixa de ser pedido desesperado e se torna diálogo. A presença de Jesus deixa de ser buscada apenas nos momentos de crise e passa a ser reconhecida no cotidiano. O descanso ganha outro significado. Não é mais algo que precisa ser conquistado depois de tudo resolvido.
O descanso passa a acompanhar o caminho. Mesmo em dias difíceis, há uma base de tranquilidade que permanece. Não porque os problemas sumiram, mas porque o interior não está mais em guerra constante. Outra consequência importante é a diminuição da autocrítica destrutiva. A voz interna que cobrava perfeição perde força. Em seu lugar, surge uma avaliação mais justa. O coração passa a reconhecer limites sem transformar isso em condenação. Essa mudança protege contra recaídas profundas de exaustão. Parar de ser forte sozinho também abre espaço para perceber o agir de Deus com mais clareza. Quando tudo dependia da força pessoal, era difícil discernir o que vinha de Deus e o que vinha do esforço humano. Com a entrega, o agir divino se torna mais visível, não porque ficou maior, mas porque deixou de ser abafado pela tentativa de controle. Essa nova forma de caminhar não elimina desafios futuros. Eles continuam vindo. A diferença é que agora há um lugar interior para onde retornar quando o peso aumenta. Um lugar de entrega consciente, não de fuga. Um lugar onde a força não precisa ser fingida. É importante dizer que essa mudança não é instantânea nem linear. Haverá dias em que a antiga postura tenta voltar, em que a pessoa se pega assumindo tudo novamente. Nesses momentos, o caminho não é se acusar, é retornar. Retornar à entrega, retornar à confiança. Cada retorno fortalece mais do que uma tentativa de nunca escorregar. Quando alguém para de ser forte sozinho, a vida não fica mais fácil de imediato. Ela fica mais verdadeira, e a verdade sustenta mais do que qualquer esforço isolado. Esse novo modo de viver prepara o coração para um fechamento decisivo. Um convite claro para soltar agora, porque o agir de Deus não é promessa distante. Ele acontece quando a entrega é real. Há um ponto em que tudo se resume a uma escolha interior. Não é a escolha de desistir, nem a escolha de lutar mais um pouco. É a escolha de soltar. Soltar agora. Soltar do jeito que está, sem discursos longos, sem promessas de desempenho futuro, sem a tentativa de organizar tudo antes de entregar. Quando essa escolha acontece, algo se move imediatamente, mesmo que ainda não seja visível. Soltar agora não significa que todas as respostas aparecerão de uma vez. Significa que o coração muda de lugar. Ele deixa de ocupar o centro do controle e passa a ocupar o lugar da confiança. Essa mudança é o ponto exato onde o agir de Deus começa. Não depois que você se fortalece novamente, não depois que tudo se resolve. Agora, muitos permanecem exaustos porque continuam tentando soltar depois que o dia terminar, depois que resolverem mais uma coisa, depois que aguentarem mais um pouco. Esse depois nunca chega. O peso continua sendo carregado e o agir de Deus continua aguardando espaço. Deus respeita profundamente a decisão humana de continuar sustentando tudo sozinho. Ele só age plenamente quando a entrega é real. Quando você solta agora, o interior se alinha. A ansiedade diminui. A necessidade de controle perde força. A mente começa a descansar, mesmo sem soluções imediatas. Esse descanso não é ausência de problemas, é presença de sustentação. É a diferença entre carregar e ser carregado. Soltar agora também significa parar de negociar com Deus a partir do cansaço. Não é dizer que vai confiar quando estiver melhor. É confiar exatamente no estado em que se encontra. Deus não exige preparo emocional para agir. Ele responde à verdade. A verdade abre espaço para a graça. Esse encerramento não é um fim, é um marco. Um ponto de decisão que pode ser retomado sempre que o peso tentar voltar. Soltar não é um evento único, é uma postura que pode ser escolhida repetidas vezes. Cada vez que você solta, o agir de Deus se reafirma. Se este conteúdo falou diretamente com o lugar onde você estava cansado de ser forte sozinho, não deixe que isso se perca no ritmo do dia. Permanecer conectado é uma forma prática de lembrar desse lugar interior, sempre que a exaustão tentar assumir o controle novamente. Inscrever-se no canal é escolher caminhar com conteúdos que não cobram força, mas conduzem à entrega consciente. Curtir este vídeo também é importante.
Isso ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas que talvez estejam sustentando demais em silêncio e precisem ouvir que não precisam continuar sozinhas. Deus age quando a força termina. Não porque você falhou, mas porque finalmente abriu espaço. Se você soltar agora, o agir já começou. Não espere sentir algo diferente para confiar. Confie, e o descanso seguirá. Solte agora. Confie agora. Caminhe agora sustentado.